Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando aqui depois de passar a ressaca dessa final do campeonato, de mais um vice frustrante, depois de um campeonato que não foi como esperávamos, acredito, e nem no sentido ruim. Acho que foi um campeonato que nós tivemos bons momentos e um desempenho até um pouco melhor do que a maioria esperava. Nesse sentido, eu acho que o Campeonato Paulista sai para o Santos com um saldo positivo, mas deixa mais um gosto amargo da derrota. E nesse meio tempo, inclusive a final do campeonato foi dia 7, o meu aniversário foi dia 4, então foram muitas emoções no espaço muito curto de tempo. E 10 dias depois do meu aniversário, 7 dias depois desse fatídico resultado do segundo jogo da final, tivemos o aniversário do Santos, já em vistas para essa Série B, essa fatídica Série B que teremos que enfrentar aí para frente. Então, eu gostaria aqui de fazer um vídeo falando um pouco sobre tudo, né? Sobre essa ressaca do vice, esse aniversário do Santos que foi algo meio agridoce, talvez, né? Foi um aniversário, acho que teve boas ações, mas também um estado de espírito que não convidava a festividades e as expectativas e o preparo do Santos para essa Série B. Eu acho que esse período aí que nós temos de tempo será interessante para pensarmos nisso, e foi nisso que eu fiquei pensando até este vídeo de agora, desde o último, falando da final do campeonato. Então, falemos um pouco sobre Santos Futebol Clube de um modo geral. Eu acho que é isso que o Santista quer. De minha parte, eu estou ansioso, talvez seja, não sei se é a palavra. Eu gosto de ver o Santos em campo, assim. Eu sei que é muito difícil o Santos estar na situação que está. Eu sei que para nós é muito ruim, é muito duro, mas eu gosto de ver o Santos em campo. Eu gosto de ver os jogos do Santos, então eu estou esperando para que comece logo a Série B, para que eu veja o Santos em campo, que é o que eu quero, e que o Santos seja melhor que os adversários e vença logo, suba logo e acabe logo com isso. Então é isso que eu tô pensando. Falemos então deste pós-paulista, pré-série B, aniversário do Santos, tudo junto. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha. Diga também, né, comente, eu sei que a gente não responde, mas eu leio, eu juro que eu leio. Então aqui eu queria inclusive agradecer o Roger Sanassi, que está sempre presente. Roger, não se preocupe, a gente vai agitar os vídeos juntos, é que eu sigo na correria, mas não se preocupe. Meu camarada Dodô, que fez um comentário também, infelizmente não bem sucedido, sobre gols de Morelos, que, enfim, talvez vejamos, mas não foi na final. Fazer aqui um agradecimento pro Joninha Jars, @JoninhaJars, não deixou o nome, mas, enfim, um palmeirense que deixou saudações e falou que nós precisamos de um estádio na capital. Achei interessante o comentário, porque acho que é difícil para os outros clubes entenderem o que é o Santos, né? É muito simples falar, o Santos precisa de um estádio na capital. Afinal de contas, a maior parte da torcida do Santos está na capital. Tem lógica, faz sentido. Mas o Santos é algo muito além disso, né? O Santos é um time que é maior do que a cidade, então essa questão do estádio na capital sempre é difícil. Acho que eles terão vários vídeos talvez quando essa reforma da Vila Belmiro para virar uma arena entrar mesmo em ação, a gente faça mais vídeos pensando sobre isso. Vila Belmiro, inclusive, que é homenageada do uniforme do Santos, vamos falar um pouco sobre isso também. Mas só agradecer aqui não sei o nome, não deixou o nome, mas é o @avidaabsurdaeste. Então, não sei quem é, mas muito obrigado pelo comentário. Foi um comentário bastante trabalhado sobre a questão do VAR. Eu sempre comento aqui, né, nos meus pré-jogos sobre o árbitro principal e o árbitro do VAR. Eu acho que qualquer erro de arbitragem, nesses casos em que o VAR influencia, como foi o pênalti no Palmeiras, ou a expulsão que poderia ter sido do Gustavo Gomes, para mim era para ser expulso, tem a interação dos dois árbitros, então é importante, e ele destacou muito bem aqui a má atuação do Rodrigo Guarizo, que eu sempre lembro, é o árbitro que cavou, né,
a cova da Edna Alves Batista pro Santista. Ele era o VAR do clássico do Santos e São Paulo, em que ela não deu. O Santos alega 3 pênaltis, a Federação Paulista reconheceu 2 e deu uma geladeira nela. Então ele já é um árbitro que tem história, então não fica tanto quanto o Klaus. Enfim, esqueçamos aí essa final do Paulista, né? Fiquemos só com a parte boa. Mas eu acho que o Santos teve um aniversário muito interessante. Lembrando, domingo 14 de abril foi aniversário do Santos, 112 anos. Parabéns, Santos Futebol Clube, meu primeiro amor. Como eu costumo dizer, né, uma religião para mim, é algo que transcende o simples sentimento terreno. Santos para mim é algo que vai além só de uma dedicação ao time de futebol. Não, não é algo que eu limite a sentimentos simples, assim, para mim é algo que é muito maior. Então, sempre importante que nós comemoremos o aniversário do Santos, mesmo que em momentos difíceis. E o Santos teve lá, né, a diretoria organizou aqueles fogos da meia-noite, achei super bonito, né, ao redor da cidade, pelo menos pareceu no vídeo, e dá a dimensão, né, do Santos, da sua abrangência na cidade de Santos. Eu acho que é sempre importante destacar isso, vem de encontro com o comentário sobre a questão do estádio. O Santos é um time que acaba sendo maior que a cidade, mas não pode se desligar dela. Então, a minha opinião com relação a isso é que é importante que o Santos mantenha sempre o seu vínculo intacto com a cidade de Santos, e que a cidade de Santos valorize o Santos também, que é o seu maior patrimônio, na minha opinião, né? Claro, talvez materialmente seja o Porto, mas de valor imaterial, o Santos é muitas vezes maior. E também tivemos vários jogadores e jogadores, né? Isso até é um assunto, porque um desses ex-jogadores, acho que até ele não fez vídeo do Feliz Aniversário, mas acabou indo para o rival, anunciado um dia depois do aniversário do Santos. Mas também teve os uniformes, me parecem bonitos, gostaria de ver pessoalmente, mas tem aquela coisa da marca d'água que eu acho uma coisa muito, muito charmosa, muito bonita, com homenagens exatamente à Vila Belmiro. Não sabemos aí se já um prenúncio de que ela não será como sempre foi, enfim. Mas parecem uniformes bonitos nas fotos, quero ver pessoalmente um dia. Atê-los é um outro assunto, é uma outra possibilidade, mas enfim, estão muito caras as camisas de futebol ultimamente, incluso as do Santos. E aí, já nesta terça-feira, pensamos aí em Série B. Pelo que consta, chegou o documento do Krasnodar. Parece que o Santos conseguiu negociar com o Krasnodar para que caia o transferban. O Santos está em transferban atualmente. Então parece que o Santos conseguiu aí negociar, parcelar, enfim, usou da influência do Edinho, que é o filho do Rei Pelé, não custa lembrar. Então, o Santos poderá anunciar reforços ou contratações. E aí teremos possibilidades de jogadores como o Patrick, muito conhecido, um jogador bastante rodado, e que se tornou assim o grande assunto, né? Muita gente com esperanças, muita gente criticando a vinda dele. É um jogador que teve poucas atuações, então ele não vem atuando tão bem, nem vem sendo relevante, principalmente no Atlético Mineiro. Acho que ele antes estava no São Paulo. No São Paulo eu até achei que ele foi um pouco melhor, mas no Atlético Mineiro ele não atuou muito, não jogou muito. Vamos esperar o anúncio até para ver se a gente faz um vídeo detalhando melhor, mas fica a dúvida, né? Ele vai ser um Casares ou ele vai ser um Otero, assim, né? Ele vai ser um jogador um Morelos, que é mais o medo de todo mundo, né? Ele vai vir meio mais fortinho, meio fora de forma, ou vai conseguir se mostrar relevante, como foi o Otero nesse Campeonato Paulista. Não sei, até tem esperança, eu espero que ele consiga fazer um bom papel, principalmente se ele conseguir fazer um meio de campo melhor para substituir o Juliano, que a gente sabe que não tem muito resistência, talvez seja o nome. Ele não é muito frequente nos jogos, pelo menos não foi no Campeonato Paulista. Então é importante que nós tenhamos um meio, até porque o Casares realmente não foi nada excelente nesse campeonato.
Teve a questão do Rafael Cabral, que não deve vir, mas enfim, importante manter o João Paulo. Falar aqui uma outra questão, que é a questão do Jair, que não vai ser relacionado para o jogo contra o Paysandu. Uma pena, ele vai ter outra lesão, então difícil, né? O Santos sofrendo também com lesões, meio que consequência do elenco que é curto do Santos, mas não teremos Jair, ao que tudo indica, no primeiro jogo da Série B, em casa, inclusive. Não sei se para a segunda rodada ele já vai estar lá, mas esperamos que sim, porque ele é um zagueiro que demonstrou muito potencial. E nesse meio tempo também a gente vai ter a efetivação do Rainer, possivelmente, que foi um sinal assim de um pouco de confusão, né? Talvez da diretoria, não sei. O Quem foi o time? Foi Fortaleza? Não, não foi Fortaleza. Enfim, não lembro qual time. Acho que o Vitória, que resolveu comprar o Rainer e, oferecer, inclusive, acho que mais que o Santos oferecer à vista, mas o Santos tinha uma cláusula de contrato que permitia que ele pagasse da forma como estava acordada, e, enfim, se está no acordo, não é caro nem barato, não é bom e nem ruim, simplesmente está combinado. O Santos parece que vai pagar um valor aí ao Rainer, né, ao time, para obter o Rainer junto ao São Caetano. Não lembro agora que time que é. Mas, enfim, o importante é discutir essa questão, né? Eu acho que eu falei muito confuso porque o Santos parecia que tinha liberado o Rainer, e aí quando ele foi comprado, voltou atrás e falou, não, opa, acho que eu preciso dele. E aí resolveu comprar, então ficou uma coisa meio indecisa. Felizmente o contrato tinha sido bem feito. Acho que nessa parte administrativa específica, né, foi interessante o que o Santos fez com relação ao Rainer. Eu acho que é um jogador, não sei se eu compraria, né, se eu gastaria dinheiro nele, mas parece que não foi assim um absurdo, foi 1 milhão quebrados aí, 1.700.000, não tenho certeza se era dólares ou reais, o que faz muita diferença, né? Por exemplo, o caso do Patrick é 1 milhão de dólares, né? Então chega a 5 milhões de reais. No Rainer, eu acho que o Rainer foi um jogador útil no Campeonato Paulista. Para uma Série B, me parece interessante, até por jogar nas duas laterais, né? Que o Santos sofre tanto. E o Maceió, que deve chegar aí em breve, não sabemos. Tem uma questão aí com a Portuguesa, mas acho melhor não falar dele por enquanto, porque ainda está muito indefinida a situação. E eu fiquei, na verdade, muito na expectativa, porque teve toda uma demora para soltar, desmembrar, né, a tabela da Série B. E o negócio é todo tão confuso que demorou, assim, tipo, faltando uma semana para desmembrar. E definiu lá, quando desmembrou, saiu, o Santos joga na sexta-feira, 8 horas da noite, na outra semana, sexta-feira, 8 horas da noite, depois joga na segunda, depois joga num sábado, enfim, desmembrou só 4 rodadas das 38 da Série B, e mesmo assim, na primeira rodada eles já teve mudança, então o Santos, que estrearia sexta-feira, 8 da noite, na verdade estreia sábado, 4h30 da tarde, e ficou todo mundo sabendo disso, desde o sábado ou do domingo. Só que não confirmava. Hoje o Santos soltou uma nota confirmando aí que a estreia será, então, na Vila Belmiro, contra o Paysandu, portões fechados, sábado, 4h30 da tarde, transmissão na TV aberta para Santos e eu acho que para Belém, e no resto do país pela Premier. Então, para além dessas dificuldades que o torcedor já tem de saber, quem que vai transmitir o jogo do meu time quando é fora de casa? Se joga em casa, quem que transmite? Então, o Santos não tem muito esse problema, porque em casa todos os jogos serão no Premier, mas e fora de casa, né? Eu ainda não sei direito. E essa confusão toda só aconteceu, imagino eu, porque o Santos não teria torcida. E aí ele conseguiu fazer, 3 dias antes do que seria a estreia, eles já definiram, mas ainda assim é uma sacanagem com o Paysandu, por exemplo, que deve estar esperando até hoje confirmar efetivamente para poder comprar passagem, porque uma coisa é você chegar para jogar numa sexta de noite e outra no sábado no meio da tarde. Então, toda uma falta de respeito, uma falta de planejamento, assim, enfim, coisas do futebol brasileiro, né? Lembrando que o Santos já teve isso na Série A, então não é por ser segunda divisão, enfim, não acho que seja isso, acho que é pura incompetência da CBF mesmo, ao que tudo indica. E daí, nesse meio tempo, o Santos terá
ou então um período de treinos para estrear contra o Paysandu. Os jogos de fora de casa eu vou falar sobre a transmissão depois, mas contra o Paysandu, que terá a tão falada TV aberta, assim. Não vai ser para o país inteiro como nós imaginávamos, seria muito bom, seria muito interessante. O Santos passando aqui no sábado de tarde, eu acho que a RPC não ia sentir muita falta da programação local, ou do, sei lá, do Marcos Mion passando. A minha sogra sentiria, mas eu acho que a RPC em si talvez não, principalmente aqui no interior do estado. Mas, de qualquer forma, será exclusivo para o Premier. Sobre todos esses assuntos, eu imagino que o Marcelo Teixeira vai falar amanhã, porque se não me falha, lá pelas 11 da manhã está programada uma entrevista coletiva com ele, então muito curioso para saber se ele será questionado sobre o Patrick. Não pelo futebol em si, eu acho que tem uma certa lógica se ele viesse de graça, mas o Santos parece que vai pagar caro e vai pagar por um contrato que será longo, 3 a 4 anos, um jogador que já tem bastante idade, e não só isso, pouca disponibilidade para partidas. Então, eu acho que será um dos questionamentos, essa questão do planejamento para a Série B, e principalmente se virão mais reforços. Lembrando que até sexta-feira o Santos pode anunciar reforços ou contratações que sejam de campeonatos regionais. Então, será interessante ver o que falará o Marcelo Teixeira neste sentido. Acho que, de um modo geral, era um pouco sobre isso que eu gostaria de falar, sobre todas essas situações diferentes. Tem a questão do Cleiton Lima, mas a questão do Cleiton Lima, para mim, ela toca em pontos que eu acho que já foi muito dito, assim. Eu não teria trazido de volta pelo simples fato de existir denúncias contra. Lembra muito o caso do Robinho, em que muita gente se posiciona como não, não tem problema em contratar porque a justiça não condenou. Eu acho que não é essa a questão. Eu não era quando o Robinho foi contratado aquela vez, não era com relação ao Cleiton Lima. Eu acho que é a imagem que o Santos quer passar e a imagem que o presidente, a diretoria passa quando contrata o Cleiton Lima diante do contexto é uma imagem muito ruim para as partes que se preocupam com isso. Então, não teria contratado. Eu entendo. Eu acho muito triste, na verdade, é uma coisa que me preocupa, porque o presidente colocou como algo, como um dos pilares, ele falou sempre de 5 pilares, estádio, futebol profissional, futebol da base e futebol feminino, era um dos pilares que ele colocava, e a gente já viu uma bagunça, o Santos demitindo o treinador nas primeiras 4 rodadas, treinador, eu acho, daí já contratando o Cleiton Lima diante de toda essa situação, o Cleiton Lima se demitindo, o Santos sem treinador efetivo depois de uma derrota em casa num clássico, então eu acho que as cerezas estão muito mal cuidadas, mal treinadas, mal um foco de toda uma atenção negativa. E eu espero que faça valer o discurso de campanha do Marcelo Teixeira com relação ao futebol feminino, né? Que isso seja feito de uma seja managed, né? Que seja administrado de uma maneira melhor. No mais, aguardar amanhã a coletiva sobre o que seja lá o que for que o Marcelo Teixeira falará. De qualquer forma, eu acho que vai ser interessante. Espero que ele fale sobre mais contratações. Não espero muitas contratações novas, mas acho que o Santos deveria, sim, se preocupar em trazer mais um meia. O Morelos aí possivelmente vai ser o centroavante titular do time, não é exatamente o ideal, né? Então vamos ver como serão esses próximos dias. E a entrevista de amanhã do Marcelo Teixeira, que é o que me interessa. Assim, né? E no mais, pensando sempre na próxima partida do Santos. Então, sexta-feira aí devemos fazer um pré-jogo. Afinal de contas, sábado temos o famigerado Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil, vai ser duro. Espero que pelo menos tenham vitórias, que o Santos faça bons jogos contra os times que virão. Acho que são times que o Santos consegue fazer frente. O Santos que fez um Campeonato Paulista bastante decente. Mas ao mesmo tempo também perdeu partida para um desses times, né? O Novo Horizontino que sempre dá trabalho. Vamos ver como será
o Santos neste meio tempo. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força, deixa seu like, compartilha e comente o que você acha de todos esses assuntos. Aniversário do Santos, estádio novo eventualmente, contusão do Jair, vinda do Patrick, Série B chegando, fale sobre tudo que o Santos está passando, deixe seu comentário e no mais nos vemos nos próximos vídeos, que eu espero que não demorem tanto quanto este. Obrigado a todos mais uma vez, pra cima deles, abraço!